Acolho essa irmãzinha aí com... Seja muito bem-vinda. Meu nome é Cláudio, sou um dos pastores da igreja, temos o pastor Rodo e temos o pastor Ziel, que está em viagem, mas precisando de alguma coisa, estamos aqui para abençoá-los. Eu tenho ainda alguns minutos para nós refletirmos na palavra e acho que hoje eu vou me comportar mais um pouquinho, vou ficar aqui em cima mesmo, porque está sendo transmitido aí está sendo feita uma live, não é isso? Então vou ter que me comportar um pouquinho aqui em cima, não vai dar para sair muito daqui, que eu posso sair daqui, mas tudo bem. Vamos lá. Copa do Mundo. O Brasil joga sexta-feira, 9 da manhã. Muitas expectativas e tudo mais. Eu queria então, hoje, eu quero trabalhar um texto, e eu quero tentar trabalhar um paralelo entre uma convocação para o time da seleção e uma convocação para o time de Jesus. Eu tive ajuda para construir essa reflexão de hoje. Na verdade, eu estou praticamente reproduzindo para vocês o que nós construímos a algumas mãos. Me ajuda aí. Eu, o pastor Rodolfo, Hélida, nossa digníssima secretária, Paulo Romilson, Juliana Sanz, do Ministério Infantil, e essas mãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, eu vou te dando aqui um contexto anterior que vai me ser muito útil nesse paralelo que eu quero fazer entre a seleção de futebol e a seleção de Jesus. Capítulo 4. Desculpa, volta, pode voltar. É mania, gente. Gente, quando eu vier para cá, vocês voltam. Então vai ficar longe de vir comigo. Capítulo 4 começa com a tentação de Jesus. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, é levado para o deserto pelo Espírito, e aí tem fome, e aí se apresenta lá o capiroto para tentá-lo. E ele diz assim: você está com fome? Faça com que essas pedras se transformem em pão. E usa a palavra para argumentar isso. Depois ele leva para cima do templo e diz assim: se joga daí, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Depois o leva para um monte que mostra todos os reinos e diz assim: prostre-se diante de mim. Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. E Jesus refuta todos os argumentos de Satanás na palavra, e vem os anjos e cuidam dele, o alimentam, e é isso. No verso 12 do capítulo 4, o texto vai dizer que João Batista foi preso, e aí Jesus sai de Nazaré e vai para Galileia. Na verdade, ele vai habitar, vai viver em Cafarnaum, mas na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí logo abaixo vem a citação, e eu quero ler a citação com você, porque essa é uma parte importantíssima desse paralelo que eu gostaria de fazer, porque tem a ver com a missão desse time. E aí, verso 15 diz assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E aí os dois versículos que eu quero destacar, 16 e 17. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Qual era a pregação de Jesus? Qual era o tema? Qual era o foco principal da pregação dele? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Tem alguma outra versão? Arrependam-se, pois
é chegado o reino de Deus. Ele está próximo, ele chegou aqui. E aí começa o período de convocação. Continua comigo aí, verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu quem? 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as suas redes, porque eram pescadores, e Jesus disse para eles assim: sigam-me, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o texto vai dizer que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João. Eles estavam ali mexendo nas redes junto com seu pai. E aí, o seu pai chamava-se Zebedeu. E Jesus disse a mesma coisa para eles: sigam-me. E o texto vai dizer que imediatamente eles largam tanto o seu pai quanto as redes, os barcos e tudo, e seguem Jesus. E nos versos de 23 a 25, que é onde eu termino o texto bíblico, ele vai dizer assim: e foi Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentas, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Eu vou parar por aqui a leitura bíblica. Eu quero pedir a Deus que me ajude a concluir, a fechar ou a ajustar aquilo que o Espírito Santo colocou nos nossos corações, as pessoas que me ajudaram a construir essa mensagem, e que a gente saia daqui edificado nessa noite. Mas eu queria orar com você antes de nós refletirmos na palavra. Você pode baixar sua cabeça, por favor, fechar seus olhos, para nós orarmos, pedimos a direção do Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Tu és maravilhoso, Tu és o técnico dos técnicos, Tu és o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, Tu és tudo para nós. Nós lhe somos gratos porque a nossa vida está em Suas mãos e o Senhor escolheu nos amar. Queremos na presença do Teu Espírito no nosso meio e dependemos dEle para ouvir a Sua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho do time, ou da convocação de um time para uma seleção de futebol. Vamos falar da nossa seleção de futebol, do Tite como técnico e dos 23 jogadores que foram convocados. Então, existe um período para convocação. Passado esse período e finalizada a Copa, quem mais é convocado? Ninguém. Na convocação, pensa, Tite liga, ou alguém da CBF, alguém liga para um jogador e diz assim: olha, você foi selecionado para estar entre os 23. Aí o cara diz: não, vou pensar. Me liga semana que vem. É assim que funciona? Como é que eles respondem? Na hora, porra. Claro, é óbvio, a maioria deles, a não ser o... Como é que é o nome do que foi lá para a Espanha? O time da Espanha, o Diego Alves. Mas os que não têm essa opção respondem imediatamente ao chamado, à convocação. Então vamos lá. Quem são os convocados? Quem vocês acham que são os convocados? Os piores ou os melhores? Os melhores. Os melhores são os convocados, esses são os selecionados, esses são aqueles que são chamados, são convocados pelo técnico, aqueles têm que ser os melhores. Esses são escolhidos pelo técnico para compor a sua seleção. Então, se eu fui convocado para essa seleção pelos meus méritos. Ninguém me avisou, tá vendo? Você tem que fazer assim, ó. Tá tão desesperado aqui na frente.
Então, se a convocação é para os melhores, eu sou convocado pelos meus méritos. Então, eu tenho que ser um indivíduo que está jogando muito bem, um indivíduo que está jogando em alto rendimento e um indivíduo que está à disposição do técnico. O cara, para ser convocado, ele não tem que estar no nível do comum, ele tem que estar no nível acima. O cara, para ser convocado, ele tem que estar disposto a algumas coisas. São 23 convocados, não são? Mas os 23 vão jogar como titulares? Sim ou não? Não. Alguns são titulares, outros são reserva. E por aí vai. É um trabalho em equipe. O técnico, por melhor que ele seja, ele vai ficar sentadinho ali na beira do campo e não vai entrar nas 4 linhas. Então existe uma série de aspectos que envolvem uma convocação, e o Tite, quando convida os seus 23, ele diz assim: estou convocando vocês para jogar futebol comigo, para compor a seleção comigo. Nós temos um objetivo. Qual é o objetivo da seleção brasileira na Rússia? Ganhar o quê? A Copa, a taça, trazer o caneco. Tinha um propósito, tinha um porquê. O Tite trabalha estratégias com eles, o Tite trabalha uma série de coisas. Então, eu quis destacar com vocês algumas questões. Por exemplo, por que ele não convocou só Neymar? Neymar é extraordinário. Por que a seleção de Portugal não convocou só Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo. Por quê? Futebol é um jogo de quê? Equipe. Ninguém ganha nada sozinho. Existe uma equipe. Tá certo? Então, eu quero voltar a um histórico do técnico. Tite se preparou. Ele não chegou na seleção brasileira do nada. Saiu de jogador de futebol, se aposentou e veio ser técnico da seleção brasileira. Foi assim? Não. Ele teve experiências. Ele passou por clubes, ele conquistou coisas e por aí vai. Jesus, ele convoca uma seleção. A diferença da seleção de Tite para a seleção de Jesus são algumas semelhanças e algumas diferenças. Algumas diferenças. Para a seleção, a maioria dos convocados responde imediatamente para compor aquele time e vestir aquela camisa. Para a seleção de Jesus, muitos têm sido convocados, mas têm dito o quê? Agora não, depois eu vejo isso. Na seleção de Tite, ele precisa dos melhores lá. Na verdade, só tem lugar para os melhores. Na seleção de Jesus, podem vir qualquer pessoa. Na verdade, pessoas comuns não entram nas seleções, porque eles precisam de pessoas extraordinárias. Jesus chama pessoas comuns e usa essas pessoas de maneira extraordinária. Na seleção de Tite, sabe o que acontece? Tinha um cara que era titular absoluto, chamado Daniel Alves. Irmãzinha, como é seu nome, irmã? Maria do Carmo está me ajudando. Eu dou um passinho, Maria da volta. Obrigado, Maria do Carmo. Daniel Alves, titular absoluto da seleção de Tite. Por que ele não entrou? Ele era o melhor na posição, jogando em altíssimo rendimento, mas ele estava contundido, machucado. Então ele está fora. Sabe, na seleção de Jesus, você pode não ser o melhor. Na verdade, hoje, vamos supor que aquele nosso amigo antigo lá, o imperador Adriano, lembram dele? Se Adriano estivesse jogando
em alto rendimento hoje, mas com o histórico que ele tem de cheirar, de fumar, de ir para a favela, de passar noitada, de ser doidão, de não sei o que, ele seria convocado, sim ou não? Não, porque esse tipo de histórico impede que pessoas entrem na seleção de Tite. Agora, esse tipo de histórico impede que alguém entre na seleção de Jesus? Não, não impede. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a preparação que Jesus teve. Tite teve a sua preparação dos times que ele passou para estar hoje na seleção brasileira. Jesus teve algum tipo de preparação para ser o técnico desse time que ele chama de time do reino de Deus. E aí, o histórico que eu dei anterior a vocês, da tentação de Jesus no deserto, Jesus está olhando para o time dele dizendo assim: galera, nós vamos enfrentar alguns adversários, e esses adversários têm estratégia para nos derrubar, e uma das estratégias que o adversário vai ter para nos derrubar chama-se tentação. Agora, olha que casca de banana que tem nesse texto, a tentação de Jesus. Em algum momento o diabo colocou palavras na Bíblia que não estão na Bíblia? Não. Em nenhum momento ele inventa, em nenhum momento ele mente, em nenhum momento ele cria palavras, ele cria frases, ele imputa ao texto algo que lá não estivesse. Ele simplesmente distorce a compreensão real daquilo que está escrito. Esse é o perigo, essa é a estratégia para nos derrubar, para nos afetar enquanto time do reino de Deus. Como é que Jesus refutou todas as colocações do inimigo? Na palavra. Então, o nosso técnico, que é Jesus, vai dizer: todos nós seremos tentados. E como vencer? Na palavra. A cilada é das interpretações erradas do que está escrito, né, que o diabo vai tentar fazer. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus corretamente e dar a interpretação correta para ela. E aí, nós precisamos vencer